Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. No Rio de Janeiro, o Centro de Integração da Arte e Cultura dos Surdos apresenta o espetáculo Cidade de Deus. A direção e o elenco são formados por surdos. O espetáculo foi selecionado para participar do Festival Clandoyle 2017 na França, em julho deste ano. E quem vai contar mais detalhes pra gente é o ator surdo Nelson Pimenta. Olá, Nelson. Bem-vindo ao Visual. Olá, é um prazer e agradeço pelo convite. Nelson, conta pra gente, como surgiu a ideia do espetáculo Cidade de Deus? Olha, para começar preciso dizer que eu não sou o diretor do espetáculo. Represento o SIACS, um trabalho que existe há 30 anos. A peça Cidade de Deus tem a direção do Lucas Sacramento. A concepção e seleção do elenco também foram feitas por ele. A partir daí, pensando em uma temática que fosse interessante para sermos convidados do Festival Clandoyle, surgiu a ideia de falar sobre um traço forte da cultura brasileira, das favelas, e foi assim que ele criou Cidade de Deus. Os organizadores do festival precisavam de uma instituição que fosse responsável por receber o apoio financeiro que eles enviam, e foi aí que o Lucas sugeriu que este trâmite fosse via SIACS. E eu me ofereci para fazer a codireção com o Lucas, mas o roteiro e a idealização são dele. O que o enredo aborda? Então, o diretor do Festival Clandoyle, o francês David Kaiser, em visita ao Brasil, ficou apaixonado pela dança, pelo samba, pela cultura carioca. Ele adorou experimentar caipirinha. O deslumbre dele foi perceptível. Ele, como muitos turistas que também nos visitam, demonstrou muita curiosidade em conhecer as favelas. Muitos surdos são moradores de comunidades. Eu mesmo morei em uma na infância. E foi a partir destas experiências também que nasceu a peça Cidade de Deus. O Lucas chegou a usar uma essência do filme com o mesmo nome, mas criou algo novo. Qual foi, então, a influência do filme Cidade de Deus nesse espetáculo? Para pensar no espetáculo, ele se inspirou sim nas cenas do filme, que retratam toda a violência que infelizmente existe no Brasil, e buscou pessoas com um perfil para cada um desses papéis. Como no filme, o espetáculo tem cenas de roubo armado, cenas de abuso sexual, mas também mostramos os problemas de comunicação que podem acontecer. Imagina como deve ser uma prisão de um criminoso surdo por policiais ouvintes. A partir do que é geral, foi-se pensando em possíveis situações do nosso cotidiano. Essa foi a sacada do Lucas. Quais os tipos de reflexões serão passadas ao público que assistirá à peça? O público vai perceber que o diretor quis retratar em Cidade de Deus situações de um Brasil que infelizmente é real. Não queremos vender uma falsa imagem de que por aqui está tudo bem, sem problemas. Ao mesmo tempo que a peça traz à tona esses problemas, todos queremos que a violência pare de acontecer, que as pessoas vivam sem divisões e em paz, e este foi o raciocínio dele ao criar a peça. Os surdos, de uma forma geral, têm menos acesso à informação. Atualmente temos passado por tantos acontecimentos importantes. De certa forma, chega até o surdo a reprodução de muita notícia sobre violência e problemas que o Brasil vem passando. O desfecho da peça, apesar de toda a violência, tem união, termina em paz, e queremos que a reflexão leve à conclusão de que atos de violência precisam parar. Qual o lugar que a comunidade surda ocupa no teatro brasileiro? Esta é uma dificuldade ainda. Antes era bem pior, mas ainda temos muitas barreiras que impedem o surdo de participar mais desses espaços. Falando em acessibilidade no teatro, ainda é comum ver o modelo do intérprete em pé na lateral do palco, separado e longe da cena. Para o público surdo, olhar para os dois pontos é desgastante. O espetáculo não fala direto para você, sabe? Precisamos lutar para que tenham atores surdos em cena, e isso ainda não existe. Existem atores surdos formados, mas que não conseguem acessar o mercado tradicional. É muita barreira. Ainda falta estrutura para que o profissional surdo seja incluído neste nível. Qual o maior desafio em construir um espetáculo totalmente em Libras?
É sem dúvida um grande desafio. Nas edições anteriores deste festival da França, a programação sempre foi cheia de apresentações de surdos do mundo inteiro. Eles nunca tinham cogitado até então convidar um espetáculo brasileiro. Temos dado entrevistas para mostrar aqui também que temos um produto bom. Com isso, esperamos alcançar a visibilidade que não tínhamos até então. É muito difícil porque não existe no Brasil quem queira patrocinar um trabalho de cultura surda. Somos uma minoria e aqui ainda não existem empresas que enxerguem importância em apoiar inovações culturais, acessibilidade, não como em outros países. No Brasil ainda é tudo muito burocrático, por isso Lucas teve a ideia de pedir ajuda a pessoas em geral que quisessem apoiar o projeto. Além da direção, todos os atores são surdos. Como você vê hoje essa autonomia da comunidade surda em assumir o protagonismo artístico? Bom, vamos lá. Voltando um pouco no tempo, é preciso falar da conquista legal. Este foi o ponto de partida para todo o avanço. Me refiro à Lei de Libras, de 24 de abril de 2002. A partir dela, o surdo ingressou na universidade e, automaticamente, o acesso à educação encaminha as demais conquistas. Vivemos um momento bem melhor do que antes. Sem acessar o ensino superior, a comunidade surda ainda vivia muito segregada. O surgimento desse espaço acadêmico trouxe mais conhecimento, novas perspectivas. A Lei de Libras trouxe com ela uma transformação que é fruto da educação, e aquela separação entre o que é para surdos e para ouvintes tende a sumir. Este é um cenário muito melhor do que existia antes. Como você mesmo disse, os surdos vêm ocupando cada vez mais espaço na sociedade. E como você avalia a arte surda? O que falta para que esse trabalho tenha uma maior visibilidade? Eu penso que o assunto arte ainda precisa ser trabalhado com surdos. Dentro da educação não é um lugar ideal para desenvolver conhecimentos de arte. Entender a arte surda requer visão, percepção, reflexão, trabalhar o olhar, coisas que os nossos surdos ainda não passaram. Já temos professores surdos se formando em arte e chegaremos lá. O Lucas é formado em teatro, certo? Sim, aliás, ele é o primeiro surdo teatrólogo do Brasil. Já eu sou o primeiro surdo formado em cinema. Bacana, né? Esta parceria profissional tem sido muito boa, uma troca de experiências. Vocês vão se apresentar na França em julho deste ano? Como foi o processo seletivo? Em toda edição do Festival Clanodale, eles levam um grupo como convidados especiais. Espetáculos de vários países já foram convidados. Desta vez, depois dos organizadores terem visto a crescente produção cultural de surdos aqui no Brasil, chegaram à conclusão de que o grupo convidado desta edição seria brasileiro. Ficamos muito felizes com o convite. Até então, o Brasil nem tinha despertado o interesse dos franceses. Estamos colhendo frutos da nossa lei e das conquistas dela. Recebemos então este convite internacional. A edição 2017 do festival terá como tema o Brasil e vamos como convidados especiais do festival. Quais os dias das apresentações aqui no Rio? A nossa pré-estreia, no Rio de Janeiro, acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, no auditório do INES, às 18 horas. Quem quiser participar, como deve proceder? Vocês estão com uma campanha de financiamento coletivo, certo? A entrada será gratuita, mas como estamos sem nenhum patrocínio, vamos aceitar doações espontâneas do público, que sentir vontade de doar algum valor no dia. A doação pode ser feita lá na hora ou antes pelo site www.catarse.me. É desta forma que estamos levantando fundos para cenário, figurinos e tudo mais, e contamos com toda e qualquer doação que for feita de coração pra gente. Nelson, para a gente encerrar a nossa entrevista, como você define a arte surda? Arte é um conceito complexo e muito amplo. Falar de arte não é o mesmo que falar de arte surda. Arte é aquilo que trabalha o sensível. Para ouvintes, a porta de entrada está no que se ouve e vê. Para o surdo, precisa ser aquilo que se vê. Muita gente ainda pensa que arte é uma coisa só, e eu digo que não. Porque precisa mover no sensível, tocar na essência, algo que nasce no interior do artista. Nelson, muito obrigado por sua participação aqui no Visual. Eu é que agradeço o convite para essa entrevista.
E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.